Olá, galerinha, belezinha? Mais uma vez, o trio da Parada Dura da História está na área. Eu, professor Rafael Nascimento. E o professor Rodrigo Bueno. Vamos mexer o doce, galera? E eu, professor Paulo Evandro, vem com a gente. E Exatamente, eu, galerinha. Hoje nós temos aí um convidado para lá de especial, que é o nosso professor, mestre Luiz Guilherme. Bem-vindo, professor. obrigado pelo convite, foi um prazer, adoro ver vocês. Mais uma vez é uma honra estar aqui com você. Meu professor aí de História do Ensino Médio, Setor Leste, com mais de 32 anos de sala de aula. Bem, o filme que nós vamos discutir hoje, o filme que nós trouxemos aqui para o nosso bate-papo, é o Capitão Fantástico. Não é um filme da DC ou um filme da Marvel, mas é um filme que nos traz aí bastante aventura, bastantes reflexões. Ok? Então, para começar, nós vamos aí mostrar para vocês o trailer, do filme. Belezinha? Vamos lá. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Kids are amazing. It was small. Mom needs to be in the hospital right now. How's she doing? We're a family. This is your fault. Wesley had a disease. Wherever you are, stay there. You show up, I will have you arrested. We can't go to Mommy's funeral. We have to do what we're told. We want to see Mom. Grandpa can't impress us. Some say love. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it it's already dead. The kids need structure. They need to go to a real school. I sincerely hope you haven't been doing what I think you've been doing. Your daughter has taught me many things just now. Will you be my wife? Broke my heart with sticks. Unless it comes out of a book, I don't know anything! Swore I'm never. Even if they make it through whatever it is you're doing to them, they're going to be totally unprepared for the real world. And I happen to think the opposite is true. It's child abuse. That almost hit me. If I wanted to hit you, I would have hit you. If there is a line, Hello, Grandpa. Abby and I have decided that we're going to file for custody of the children. coming back to. Will they take us away from you? That's a possibility. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy. Filmaço, hein, professores? Verdade, verdade. Rafa, um filme bem interessante que traz aí a família Cash, né? Sendo uma família bem diferente dentro de uma sociedade como essa nossa. E aproveitar aí o nosso querido professor para que possa falar um pouquinho, né, sobre essa ideia, professor, sobre esse isolamento que essa família vivia, sobre essa situação, o modo de vida, né, que eles possuíam. O que você acha? O que você pode dizer para a gente aí a respeito disso? Tem várias questões, só que o nosso tempo é muito curto, mas vamos assim. Eu acho muito importante o debate que está sendo proposto hoje em dia, né, da questão de educação à distância. Né? Vocês mesmos têm feito vídeos que são super importantes para os alunos não perderem o pique do barato da educação, do aprender, do estar em contato. E isso é muito louco, porque o filme mostra um pai com uma família, com uma mãe, né? Só que a mãe está doente, né? E depois vem a falecer. E eles têm 6 filhos e eles cuidam no meio do mato, eles fazem a opção louca, linda, bela, poeta, louca, doida, de criar os filhos, né, como, né, selvagens, guerreiros, filósofos, poetas, como ele fala no filme. Eu acho isso interessante porque
a gente tem que aprofundar esse debate numa outra hora, né, de o que a gente quer como educação, né? Se educação à distância realmente vale a pena, se é importante, se ela consegue substituir a educação presencial ou não. Então, eu acho assim, que é bacana. Para começar, já é um debate interessante por isso. Quem vai ver o filme já sai assim, caramba, será que dá para cuidar de filho em casa, no meio da mata e tal? A gente tem visto muita piadinha besta pelo WhatsApp, né? Que chega assim, ai, os professores têm que voltar porque eu não aguento mais cuidar de filho. Quem não aguenta cuidar de filho não tem que ter filho. Entendeu? Filho é para a gente cuidar, né? Seja mandando para a escola, seja cuidando em casa. Então, mas é muito importante esse ponto, assim. Como é que nós nos preparamos para a vida? Através de uma escola ou através apenas de um controle familiar? Esse é um ponto importantíssimo. Esse é o ponto que eu acho que vai, para além da educação, da educação formal, que muitas vezes a gente vê na escola, o papel que tem a família, o papel que tem um pai, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, ele não é apenas o pai ali, não é mesmo? Ele é aquela figura responsável por um processo educacional que ultrapassa o conhecimento tradicional, que muitas vezes nós aprendemos aí, né, em livros. Né? Fala de valores, fala de criatividade por meio da música, por meio da arte, e até a dimensão física, né? O conceito do rei filósofo presente lá em Platão, na obra República. Então é interessante a gente discutir não só essa discussão do EAD ou não, mas o próprio papel também da educação que a família tem, não é mesmo? Assim como o modelo de escola que está sendo criticado ali. Né? Então, já que nós estamos falando desse tema, lembrei de uma cena agora em que, aquela cena que o pai, o Ben, né, representado pelo Viggo Mortensen, uma bela atuação, ele chama os primos Justin e Jackson para fazer uma comparação de educação após ele ser criticado pelo fato dos filhos dele não estarem na escola. É uma das cenas brilhantes, né, que a filha começa a declarar o Bill of Rights lá, a declaração, e depois até argumenta, né? Então, mesmo que ele... Fala lá, Bueno. Detalhe interessante, né, que ele pega um aluno que está ali, né, digamos ali na série ensino médio até fundamental, séries finais, e um outro no ensino médio. E a menina com 8 anos de idade que nunca tinha ido para a escola, tecnicamente ela foi educada pelo pai, lendo ali livros e obras fantásticas, né? Então a gente tem esse aspecto, que pega exatamente o que o professor estava falando, professor Luiz, e o que você colocou agora, né, Rafa? Exatamente. E assim, é legal também por conta disso, né? Que o pai, o Ben, né? Ele tem toda essa preocupação em intelectualizar os filhos, mas também prepará-los para uma coisa física, né? Essa coisa assim, tipo, de ser forte, de caçar, de escalar uma montanha e tal. E são coisas bem menos convencional numa sociedade que a gente tem. E uma outra coisa muito importante, né, que eu estava vendo no filme, é que assim, o diretor, ele não tenta colocar um sistema, ou o comunismo ou o capitalismo como bom, como mal, sabe? São as escolhas que você faz e às vezes traz consequência. E isso não foi muito bem abordado, sabe? Tem hora que você olha o filme e fala, pô, esse Ben aí, ele é um maluco, ele é um louco, pô. Daí a pouco você tá vendo o mesmo filme e fala, não, mas esse cara aqui, ele teve uma concepção legal, sabe? Ele é um pai superprotetor, ele tá preparando o filho e tal. Então, assim, a vontade e a contra-vontade o tempo todo. A gente vê isso no filme o tempo todo, né? E isso é muito legal de se entender, sabe? O que o professor Luiz Guilherme estava falando há pouco. A opção, né? A cada dia que passa a gente está se adaptando, mas qual é o modelo correto, o que é bom, o que é ruim. Então é muito louco isso, assim. É um filme fantástico justamente, né, para abordar todos esses temas aí. Me permita, quando você falou, Paulo, dessa questão da fisicalidade, né, que é uma coisa fundamental, né, quando a gente faz as nossas caminhadas aí, é muito importante que a gente tenha preparo físico. Não existe essa porra de você separar físico de mental, de cerebral, de intelecto, né? A gente tem que se preparar de todas as formas, né? Isso é um ponto bacana. E outro ponto legal também no filme é porque quem assiste percebe que em nenhum momento as meninas ou as mulheres, né, as filhas deles são tratadas como se fossem
menos importantes que o filho. Ou mais frágeis, exato. Mais frágeis. Pelo contrário, as meninas são tão poderosas quanto... É do cacete, entendeu? Assim, uma verdadeira educação é isso, a gente somos seres. E cada um com a sua capacidade, cada um com a sua condição física, mental, cerebral, intelectual. Daí, tira a seca e vamos ver o que a gente faz com isso, né? Quando você falou de uma cena, Rafa, só para eu passar a bola para vocês de novo, tem essa cena que é genial, né, que você citou, deles compararem que um garoto que estuda não está nem aí para o estudo. Né? Então, ou seja, o problema não é se você tem uma família que te isola e que te educa. O problema é como você faz o aluno gostar do assunto. Esse é o problema, entendeu? Essa é a questão. Nós, professores de história, temos esse prazer de os alunos se encantarem com a gente, porque a gente conta histórias e de forma, às vezes, apaixonada. Então, assim, é isso que convence o aluno. Não é só o conteúdo ou, sei lá, a nota, é a forma como a gente faz a interação com eles. É isso que eles gostam. Então, é isso que você tem com o pai e a mãe, a forma como o pai e a mãe interagem com a gente. Esse é um filme fantástico, né? Da ausência da mãe, né? Da perda da mãe, da presença muito forte do pai. É muito bonito, né? Continua aí. Sem dúvida alguma. Bem, um aspecto que eu gostaria de ressaltar é a presença aí, né, direta e indireta, referência ao Noam Chomsky, né? Um filósofo, um linguista, um pensador estadunidense que faz inclusive uma tremenda crítica, sobretudo à política externa norte-americana. E daí é muito importante que hoje eu estava me lembrando lá dos anos 2009, quando um professor de história, na época do terceiro ano de ensino médio, pediu, né, para a gente ler aquele livrinho clássico do Noam Chomsky, que é O que o Tio Sam realmente quer. Então foi o professor Luiz Guilherme, esse que está aqui conosco hoje, né, que me apresentou, né, o Noam Chomsky, além de outros grandes, né, pensadores aí. Então, professor, meu mestre LG, queria que o senhor comentasse aí, né, a presença do Noam Chomsky no filme e o que ele representa. É genial. Essa passagem, assim, para quem não conhece, e bilhões de pessoas não conhecem o Chomsky, vamos pensar assim, ver o filme e tal, eles estão celebrando aquele cara, quem é aquele cara, né? Mas para quem estuda um pouco, lê um pouquinho e conhece, pelo menos um pouquinho, quem é Noam Chomsky, fala assim, puta, que coisa mais bacana, né? Que ideia bem sacada, porque ele é um dos poucos, eu conheço pouco, vocês conhecem mais, esses pensadores e professores norte-americanos da atualidade, né, que conseguem ter estatura para falar contra o establishment norte-americano. Né? E fala com embasamento, ele não fala por falar, ele fala com pesquisa, né? Como você sabe que é necessário, com dados concretos, com documentos. Não tem eu acho que, não tem essa porra. Em história não tem eu acho. Né? Você tem ali documento para você poder fazer uma análise. Então, assim, é linda a linda cena. Como você estava comentando agora em off, né? Ele fala para o filho adolescente, como todo bom adolescente, né, peitando o pai, né, fala, isso aqui, por que a gente não comemora o Natal de forma normal, como todo mundo? Então tá bom. Apresente os seus argumentos, né? Você prefere um elfo imaginário, tal, ou então um libertário, né, um ser que se preocupa com a humanidade, né, para a gente comemorar o aniversário e tal. É linda a cena, belíssima cena. Eu tenho lido muito Chomsky atualmente nessa quarentena e acho que todo mundo tinha que ler. Né? Todo mundo tinha que ler. Né? Começa lendo o nosso livrinho básico, né? O que o Tio Sam realmente quer. Eu lembro dos alunos falando assim, ô professor, quer que a gente vire comunista? Eu falei, claro que eu quero. Claro que eu quero. Né? Porra, como é que não? Né? É muito importante ler isso, porque é uma pessoa que tem uma capacidade belíssima de argumentação, né? De raciocínio, né? de conseguir conectar as ideias e expor para que todo mundo entenda. Quem ouve ele falando, não precisa ser um erudito, nem um professor, nem ninguém, entende. Né? Essa é a beleza, como o Ariano Suassuna. Quem ouvia Ariano Suassuna falando, também entendia. Não tem como não entender Ariano Suassuna.
né? Ou um João Cabral de Melo Neto com toda a sua intelectualidade, né? Agora, quando você é muito intelectual é difícil, porque às vezes você é tão inteligente, tão sábio que afasta as pessoas. Mas eu acho que o filme faz essa ponte entre a cultura, né, intelectual e a cultura, essa cultura de massa, né? Quando os meninos entram na lanchonete, né, e falam assim, mas pai, eles estão doentes. É todo mundo obeso e gordo, né? Pô, que porra é essa, né? Aquela cena é do caralho. Eu acho que foi por essa cena que o filme quase não ganhou nada no Oscar, entendeu? Só ganhou em Cannes, né? E lá em Sundance e tal, papapá. Porque aquilo é uma ofensa ao American Way of Life, né? Gente gorda numa lanchonete é o que eles são. É interessante, né, professor? Ele fala até no momento da Coca-Cola lá, né? Assim, lógico, ele não cita Coca-Cola, né? É soda, né? Água envenenada, né? Tá sendo até aqui, ó. Eu até coloquei aqui. Né? E aí você tem ali a questão da Coca-Cola, como o que seria isso, né? A menininha idade ali, a menina. E aí o que seria? Ele fala uma água envenenada. Então, assim, algo que remete muito à ideia do consumismo americano, né? O professor acabou de citar aí o American Way of Life, algo que veio aí muito forte, uma presença muito forte, né, estadunidense, onde os caras têm essa questão do consumismo. Inclusive nas lojas, quando eles vão andando, né, eles falam ali, olha só, né, aquele bando de loja ali, tá, não sei o quê. Ou seja, essa questão do liberalismo econômico, que eles também deixam bem claro, né, no filme, essa pegada e essa crítica, né, professor? A própria menina faz uma crítica à casa dos avós, né, no final. Eu não vou ficar aqui, olha só o tamanho dessa casa e tal. E é isso que é legal o tempo todo, porque na cena da lanchonete, né, ela pergunta, a gente pode comer hambúrguer com batata, pode tomar milkshake? E é nesse contexto, eu me lembro uma vez, né, que agora há pouco tempo, recentemente, alguém comentando sobre o filme, assim, adolescente. Ah, mas eu não queria ter um pai desse. Imagina ter uma vida dessa e tal. E naquele momento os meninos questionam justamente isso, né? Até a hora que aquela cena também eu acho legal, quando ele tá sentado com o pai no banco, que ele mostra as cartinhas lá das universidades que haviam aceitado ele fala, poxa, o mundo que eu conheço é o mundo por livros, eu não conheço o mundo e tal. Então é uma crítica, essa coisa, né, das escolhas que a o realidade pai foi fazendo com os filhos. Isso, o tempo muito todo. Além do livro, né? E tem muito mais também, é muito legal também aquela cena quando ele conhece, o menino conhece aquela garota lá, e ela dá um beijo nele, ele já fica, pô, perdidamente apaixonado. Já quer se casar. Isso eu quero pra minha vida e tal. E isso coloca o pai como um vilão. E o primeiro amor, isso coloca o pai como vilão, né? Tipo, pô, olha só como é que esse pai é, cara. Ele até fala, criou fica monstro. Privando os meninos de coisas que são básicas para qualquer adolescente, né? E tal, as paixões, o milkshake, a Coca-Cola, a batata frita e tal. Mas depois, né, quando você para e analisa um pouquinho, fala, pô, mas o cara tá protegendo o moleque desse mundo consumista, desse mundo maluco, que é essa cena do Chomsky, né? Que lá que eles começam a cantar os parabéns e tal, que isso é muito bacana, né? Que ele questiona o filho, mas o que você prefere, isso ou aquilo? Né? Então é muito doido, umas críticas muito malucas, ainda mais quando você é pai, né? Você tá assistindo esse filme e você fala, caramba, que tipo de pai que eu tô sendo, né? Sem tal. dúvida. Então isso é fantástico, assim, esse filme ele aborda questões que vai muito além, né, daquele padrão, né, social ou consumista de se criar um filho e tal, que é importante e que não é. Muito e essa questão da relação da paternidade é muito interessante, e daí eu queria que o professor, o mestre LG falasse mais, né, para quem conhece sabe o quanto paizão ele é, então ele acho que é um tema que ele vai gostar bastante de abordar aí. E seguinte, nessa relação, antes, mestre, como que a relação entre os pais e os filhos é uma relação baseada na verdade, né? Então você não, até na forma, a forma que ele escolhe para educar os seus filhos. Então ele fala abertamente, por exemplo, da morte da mãe, né, que acabou se suicidando frente a problemas de depressão, problemas de bipolaridade, mas também temas que são, para a nossa sociedade de uma maneira geral, tabus, como sexo, como outros problemas. Então é interessante essa relação. Para além da paternidade, uma relação, é um processo educacional também. Né? Você tem essa relação baseada nas verdades, baseada também na construção de argumentos. Então aquela outra cena da filha dele, tá lendo Lolita ali do Nabokov, uma obra importante, né, sem ele ter pedido para ela ler,
e ela fala interessante. Aí todo mundo, opa, interessante é uma palavra ilegal, né? Desenvolva os seus argumentos. Ou seja, não é apenas, né, a banalização da leitura, a banalização, né, da criatividade, mas sim a construção de argumentos. Aí ela tem que abordar, né, explorar a obra por meio dos seus próprios argumentos. É bastante interessante essa relação, não só de paternidade, mas ao mesmo tempo a relação educacional. Fala lá, mestre. Eu estava vendo, fazendo meu trabalho de casa aqui, né, pesquisando sobre o filme, e tem aquele negócio de estrelinhas, né, filme da não sei o que e tal, e o filme tem poucas estrelinhas em algumas análises, uma estrelinha e tal, tipo filme ruim. E é interessante porque esse é um filme ruim porque ele realmente incomoda alguém, né? Incomoda todo mundo que assiste. A não ser que a pessoa seja muito obtusa, fala assim, não, esse filme é uma bosta, não me incomodou em nada. Mas mentira, claro que incomoda. Incomoda profundamente da forma como a gente educa filhos. Ô, Paulo, você tem filho? 2. Que idade, por favor? O mais velho, Francisco, 11 anos, e o mais novo, João, 4. Que maravilha, que maravilha. Você já tinha me dito, me desculpa perguntar, porque eu sou meio gagá. Ô, Bueno, você tem filhos, Bueno? 2 princesas. A Maia de 8 anos e a Mila com 4 anos. Que maravilha. Só falta o Rafa começar a produzir, né, porra? Tá na hora já. Depois da tese. Tô tendo aí uma gestação. Tá certo. O Rafa é meu filho. Vocês não sabem, mas ele é meu filho, entendeu? Eu cuido dele desde 17 anos, quando ele mentiu para mim que era maior de idade e queria entrar, e não pôde entrar no Paraguai, safado. Né? Na Argentina, no Paraguai ainda entrei. Argentina. Daí você foi pro Paraguai, né, bandido? Lá pra ver lá Itaipu. Ó, essa questão do pai é fundamental no filme também. O filme todo, é um pai com filhos, né? E toda essa relação. E no final, né, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas de análise aqui, é importante mesmo as pessoas assistirem o filme e terem suas próprias convicções e análise. Ele termina com o pai abandonando alguns dogmas, né, e entrando num consenso, num equilíbrio, né, e não perdendo o espírito da coisa, né, de todo mundo lendo, aquela cena final com todos eles lendo um livro antes de esperar o ônibus da escola que está chegando. Morando numa casa. Né? Qual criança e adolescente que lê um livro de manhã no café da manhã esperando o ônibus escolar chegar, né? Mesmo com toda a tecnologia, ou seja, é como nós conduzimos o nosso mundo. E para mim, por ser um filho de um pai que, como milhares de filhos e pais, tem problemas de relacionamento e tal, e eu não quero acusar meu pai de nada aqui, mas eu até peguei um poeminha aqui do Drummond, né? O filho que não fiz hoje seria homem. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Às vezes o encontro no encontro de nuvem apoia em meu ombro, seu ombro nenhum. Interrogo meu filho, objeto de ar, em que gruta ou concha quedas abstrato. Lá onde eu jazia, responde-me o hálito. Não me percebeste, contudo chamava-te, como ainda te chamo, além do amor, onde nada, tudo aspira a criar-se. O filho que não fiz, faz-se por si mesmo. Puta que pariu, Drummond! Vai tomar banho! O filme é isso, assim, a gente constrói o filho e se permite ele ser construído. Eu não aguento essa ideia assim de o filho é uma flecha que a gente tem. Não, o filho é pra gente botar debaixo do braço e grudar debaixo da cabeça, de juntar aqui dentro da gente e tal, o tempo todo. E você abdicar dessa coisa, o filme mostra isso, né? O quanto a gente tem que abdicar para poder deixar o filho crescer e ir. Para mim, como pai, meus filhos são um pouco mais velhos que os seus, é natural, né? E aquela cena do final do aeroporto, quando o filho fala assim, o filho está indo para Nigéria, né? Namíbia. Isso. Namíbia, daí o pai pega assim, se você tiver uma mulher, cuide dela, respeite ela, trate ela bem. Seja assim. Ele, ok. Sim, senhor. Tá até aí, eu coloquei aqui do lado. E ele fala assim, não morra.
Exatamente. Ok, tá bom. Porque filho a gente quer ver enterrando a gente, entendeu? E assim, e vocês que têm filhos sabem disso, assim, o quanto a gente quer que eles cresçam e explodam e sejam lindos e consigam tudo e depois enterra a gente, né? Assim, a gente fez uma coisa bonita com eles, para eles, né? Isso para mim é muito forte. Desculpa, só mais uma coisinha. Tem um outro filme do Viggo Mortensen, que para mim é um puta ator maravilhoso. Chama-se A Estrada, que eu anotei aqui. É de 2010. Ele é um filme pós-apocalíptico e tal. Tá? Ele e um menino, filho dele, sobrevivendo no mundo depois de 10 anos de uma hecatombe que acabou com o mundo. É o filme que eu mais chorei na vida. Assim, porque para mim a gente tem que cuidar do filho até o fim. E eu acho que o filme trata isso. Quando ele resolve deixar os filhos com os avós, é a opção de falar assim, é o melhor para eles. Eu atualmente estou em isolamento total, tem 12 dias que eu estou super sozinho em casa. Eu só fui uma vez na rua para o supermercado e meu filho está com a mãe, porque assim, é melhor para ele estar lá. Lá tem mais espaço e mais condições dele ficar melhor. Eu aceito isso e concordo com isso. A gente faz isso. O filme tem tantas coisas para a gente discutir, mas quando o Rafa e vocês falaram assim, essa questão da filiação do pai é fundamental. Daí tem a ver com a educação, que a gente está discutindo, que vocês comentaram, tem a ver com a questão política, né, de qual é a nossa postura política. Ser no mundo. Ou seja, se o pai está ali, e tem vários estudos que apontam isso em escolas, os pais que acompanham os filhos em escolas, os filhos são bons. São bons. São melhores que a média. Por quê? Porque tem acompanhamento. E no acompanhamento não é cobrança, nem rigor, nem nada. É só falar assim, e aí? Vamos ver junto? Vamos brincar junto? Vamos ler junto? É um belo filme. Para mim, foi uma surpresa inspiradora esse filme. Inspiradora. Eu acho que foi para vocês também, cada um no seu amor pelas coisas. E ainda termina com essa cena antológica, né, da música do Guns N' Roses, né? Side of Mine. Aquele clipe genial. Aquilo, eu adoraria ser cremado numa situação dessa. E a cena, né? E o cenário, né? O cenário de fundo ali, maravilhoso. Da natureza. Sem dúvida alguma. É um filme aí, é o segundo longa, na verdade, do diretor Matt Ross, né? Então, um diretor que promete aí uma bela atuação do George McKay, que é aquele que faz 1917 também. 1917. É um ator aí que tá ganhando uma certa credibilidade. Sem falar do Viggo Mortensen, que é um brilhante ator, né? Já mais veterano, mais conhecido. Né? Além dos... Na verdade, eu acho que a atuação dos 6 filhos aí são fenomenais. Né? Os pequenos, mais novos aí, a Zaja e o Nai. Isso é interessante, todos os nomes são únicos, né? Porque os filhos deles são únicos, né? Querem romper ali toda uma tradição, né? Até nisso eles querem ser excepcionais, não no sentido de serem melhores, mas no sentido de serem diferentes, né? Então, eu acho que é um filme que nos traz bastante reflexão, sim. Vejam o filme, não é mesmo? Acompanhem aí o nosso canal. Eu acho que foi uma noite bastante produtiva. É uma honra estar aqui com o professor Luiz Guilherme, nosso mestre, né? Mais uma vez, muito obrigado, mestre, por estar aqui conosco, aprendendo, né, sempre com você, ouvindo poemas. E com certeza aí os minutos finais para cada um aí deixar um alô. Fala lá, mestre. Eu quero muito agradecer. Eu morro de medo dessa coisa de computador, internet e tal. Eu sou muito ruim nisso. Eu sou bom de propaganda, né? Mas ali é uma câmera, eu domino bem teatro e tal. Mas, assim, é um prazer ver vocês. É um prazer ver professores tão apaixonados como eu fui, como eu sou, entendeu? Que bom ver você, Bueno. Que bom ver você, Paulo.
Entendeu? Valeu. É um prazer enorme, enorme. O Rafa já sabe que eu sou apaixonado por ele, entendeu? Então, assim, continuem, metam bronca, não tenham medo, coragem, porra, entendeu? Mete bronca e faz mesmo tudo, porque os alunos que vocês têm, com certeza, devem gostar muito de vocês. E tem horas que a gente está de saco cheio, quer que todo mundo vá se fuder, entendeu? Que não aguenta mais. Mas é nessa hora que vale a pena. A gente fala assim, porra, esse menino precisa de mim. Como meu filho. Eles precisam de mim. Se eu não estiver aqui, quem é que vai estar? Uma besta ignorante que fala que a Terra é plana? Uma besta que não sabe ler um poema para os meninos? Uma besta que acha que matemática e ciência não tem importância? Né? Obrigado. Como você bem ensinou, mestre, somos insistencialistas. Né? Então, fazemos com muito amor, fazemos isso para e pelos nossos alunos, sem dúvida alguma. Mais uma vez, gratidão. Né? Agradecer demais a você. Obrigado, professor Luiz, um aprendizado enorme, né, estar ao seu lado. Muito obrigado mesmo e, paz, sucesso. Ô, professor Luiz, sem palavras, né? Como a galera já falou aí, é sempre um prazer, um orgulho enorme, né, dividir o espaço com você aí. Né? Vai dar até mais uma moralzinha pra gente aqui, pô. Com certeza, mais pessoas vão assistir, né? E só queria fechar justamente com uma frasezinha que eu vi sobre o filme que fala isso, né? Que ele prega um ativismo, né? Para se lutar pelo que se acredita, ainda que sem radicalismo. Então, acho que é muito louco isso, né? A gente equilíbrio. Acreditar, né? Pregar aquilo que a gente acredita. E como o Rafa falou, e como é uma frase sua, né? Nós somos insistencialistas, né? E assim seremos. Como você falou ainda há pouco aí, tem hora que a gente pensa em jogar tudo pro alto e, sei lá, vou prestar um concurso para técnico do Ministério do sei lá das quantas, mas a gente para, respira e fala, não, é aqui que eu tô e é aqui que eu vou ficar. Né? Muito obrigado. Inclusive, obrigado também aos meus camaradas aí, meus companheiros aí, que, porra, os caras são demais, né? Tá sempre puxando o nível para cima. Então, tô muito feliz aqui de estar com vocês. É isso aí, galera. É isso que a gente sabe fazer, galerinha. É isso que nós somos. Somos professores, né? Amamos aquilo que nós fazemos. Então, confira aí o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Agora temos Instagram, @Trio Parada Dura da História. Valeu, galerinha. Aquele abraço. Até mais.